A Organização das Nações Unidas decretou 2015 como o Ano Internacional dos Solos e espera que a iniciativa sirva para mobilizar a sociedade. O assunto integrou a pauta da sessão dos vereadores da última quarta-feira. Participaram o secretário municipal de Agricultura, Lodomir Ascari, e o professor Luiz Cassol, da Universidade Tecnológica Federal de Pato Branco. O secretário lembrou que os pesquisadores afirmam que, se não tem um solo de boa qualidade, você não tem água e ar de boa qualidade. Outro dado é que a população mundial dobrou em 60 anos. Hoje passa de 7 bilhões de pessoas. Pouco existia uma tal das vossorocas que falavam que era um buraco onde cabia um carro, um caminhão lá dentro. Então era medido o índice de turbidez, o índice da cor da água, enfim. Estamos atingindo hoje, com informações da Sanepar, da nossa aqui, captação, índices de água do sudoeste do Paraná parecidos que os anos 70. Tamanho descuidado que foi dado para a conservação de solos. Também é uma informação. E aí, dá no que em 2013, né, Ederbal, estivemos lá, estávamos com 20 centímetros apenas de água, de lâmina de água, aonde é captada a água. Tivemos que colocar lá uma escavadeira para poder, estávamos num período de estiagem. Se nós não fizéssemos aquela interferência lá, Sanepar, e nós ajudamos na oportunidade, em uma semana Pato Branco poderia ficar sem água. Entendeu? Então foi uma ação que foi feita e é isso aí, era um assoreamento que estava acontecendo e ainda, de certa forma, continua. Desde o solo é fundamental para a produtividade. Os nossos solos, em que pese a sua quase perfeição, eles têm alguns defeitos e um deles é o problema de acidez. Agora, de nada adianta você pensar em aplicar calcário numa área que não tem conservação, porque onde é que vai parar esse calcário? As imagens mostraram. E não é só o calcário, a gente não está falando só do solo que está parando nos rios ou nas estradas. A gente está falando de todos os insumos que são aplicados sobre o solo. Então, pensar em correção da acidez do solo, sim, é importante, é necessário. Agora, isso tem que ficar lá onde ele foi aplicado. E tem uma outra questão que eu queria chamar a atenção, e por isso que eu vou ocupar esse espaço aqui rapidamente, é pelo seguinte sentido. Nós temos no estado do Paraná a lei do calcário, que é uma lei pensada para atender às necessidades dos produtores no sentido de resolver esse problema da acidez. Só que em alguns casos, essa lei tem sido usada de forma indevida. E eu falo isso porque dentro do laboratório, a gente milita isso diariamente, nós hoje, vereador, e aos demais, e a plateia também, nós hoje temos várias áreas com problemas de alcalinidade, que é o oposto da acidez. Nós tínhamos no passado sérios problemas de acidez. E hoje os nossos solos, alguns, já estão ficando alcalinos. Por quê? Por excesso de aplicação de calcário. E isso traz muitos problemas, né? Porque para alguns pode não parecer. Né? E tem a visão de que calcário, se não fizer bem, mal não faz, e não é verdade. O excesso de calagem nas áreas, a alcalinidade, primeiro, em relação à conservação de solos, ele dispersa partículas de solo. E o calcário, normalmente, há já algum tempo, vem sido aplicado em superfície, sem mais o revolvimento. Essa camada superficial, ela fica alcalina quando usado em doses excessivas. Esse solo alcalinizado, as partículas perdem agregação. Elas não se estabilizam e, portanto, ficam dispersas. Se ficam dispersas, o que é mais fácil para a água fazer? Carrear uma partícula agregada, estável ou dispersa? E aí você associa com isso a problemas de pouca ou ausência de rotação de culturas, pouca presença de palha na superfície do solo, seja por excesso de pisoteio animal, seja por baixas produtividades. Então você tem um círculo que vira vicioso. Você tem solo disperso, não tem presença de palha, nós temos chuvas de alta intensidade e aí não é novidade para ninguém. Essa região aqui, ela é comum, não é exceção, é quase regra, chuvas muito intensas. Nós temos terrenos declivosos e o que o Clodomir mostrou, que foi feito lá em Ernestina, por o secretário da Agricultura, mas muitos, por decisão própria, abandonaram os terraços. Nós partimos dos murunduns lá no passado, para hoje mais nada. Então, quando você junta isso tudo, é a crônica da morte anunciada, e é essas fotos, que são as mesmas fotos dos anos 80, só que numa qualidade visual melhor.